Hoje no podcast Gosti vamos falar com a Ana Paganini, a fotógrafa mais nova que entrevistamos até hoje. Bem-vinda, Ana, e obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada, Agostinho. É uma honra fazer parte deste arquivo de fotógrafos. Ana, vamos começar pelo princípio. Qual é que é a tua história com a fotografia? A minha história é uma história muito longa. Tenho 30 anos e diria que começou mesmo há 30 anos, em 95. Quando eu nasci, minha mãe teve um problema de saúde e não me pôde conhecer logo. Então o meu pai, que era fotógrafo, foi-me fotografar, acabada de nascer, foi para casa revelar, imprimir e mostrar à minha mãe. Então é assim a história de como a minha mãe me conheceu através de uma fotografia. Mas a fotografia sempre fez parte da minha vida, nem me lembro de outra forma. Sempre tive rolos no frigorífico, meu pai, câmaras por toda a parte, que pudesse usar, e depois também, isto é a minha primeira máquina fotográfica, minha Polaroid, e portanto sempre fotografei, fazia muito esse programa com o meu pai, depois de quando ele se mudou, ainda em Vila Real, lembro-me de ir com ele fotografar para o mercado de Vila Real, depois resultou neste livro. E é nestes livros que também tem o trabalho das procissões do meu pai. É um tema que eu revisitei 25, 30 anos depois. E depois, quando o meu pai se muda de Vila Real para o Estoril, criou um grupo de fotógrafos, de profissionais e amadores, que se chamava The Chimaus Photo Event. E foi um ambiente fantástico para me iniciar como fotógrafa. Quantos eram? Não me lembro exatamente, mas era assim um grupo, as idades eram dos 8 aos 80, fotógrafos profissionais e amadores, e eu fiz lá 2 exposições ainda organizadas pelo meu pai e integrei várias coletivas, e a fotografia era assim uma atividade do dia-a-dia, que fotografava muito no Pardão com o meu pai, em casa, os meus irmãos e depois quando o meu pai morre, pouco tempo não, mas 7 anos depois de ter criado esse tal grupo de fotógrafos, que era assim, o sonho de vida dele era ter feito essa cooperativa de fotógrafos, conseguiu concretizar. Aí lembro-me de ter mesmo de tomar a decisão se continuava a fotografar ou se parava. E felizmente continuei, e aí é que a fotografia ganhou outro peso. Tive assim o meu primeiro projeto, foi fotografar a casa do meu pai, a Vila Bahia, e que fotografei tudo exatamente como ela deixou. E que idade tinhas aí? Aí tinha 11 anos. 11 anos. E aí comecei a fotografar para guardar, a fotografar para um dia poder olhar e relembrar memórias, relembrar onde é que as coisas estavam. E portanto aí ganha outro peso a fotografia. Portanto, a fotografia como documento. Exatamente. Mas era já também para os outros ou era só para ti? Qual era a atitude que tinhas nessa altura? Não sei, eu acho que, não é, com essa morte do meu pai percebi o valor da fotografia e dos vídeos, não é? Uma pessoa pode tirar agora uma fotografia, pôr numa gaveta e não parece ter muito valor, daqui a 20 anos tem imenso. Portanto, eu acho que a fotografia era sempre uma maneira de chegar aos outros, de mostrar o meu mundo interior. Mas é difícil responder, era tanto para mim como para os outros. Acho que mais para mim, mais para eu sentir que me tinha que apropriar, que tinha que deslargar e desligar da casa, mas que estava a fotografar para criar um arquivo. O ambiente. Exatamente, para conseguir captar aquela situação, aqueles objetos e guardá-los para mim. Ok. E antes estavas a estudar, não é? Na escola também. E querias ser fotógrafo já nessa altura? Não. Eu já achava que era, desde pequenina, não sei, para aí dos 8 anos, que o meu pai dizia que se eu queria ser fotógrafa me tinha que afirmar como fotógrafa. Era assim um cotomice que já dizia que era fotógrafa. Mas não, nessa altura, pronto, já sentia que era assim, coisa que eu fazia, à qual me dedicava, mas queria ainda ser escritora, a certa altura quis ser escritora, depois quis estudar cinema, que foi o curso que tirei na faculdade, cinema documental. Ok. E fizeste algum filme? Ainda não. Fiz alguns documentários, sim. Sim, ok. E
Mas foi também na faculdade quando voltou a reacender essa chama da fotografia documental. Mas eu sempre fotografei, não é? Tenho assim um arquivo da minha pré-adolescência, adolescência e de tudo na faculdade. Mas aí é que decidi outra vez querer ser fotógrafa. E foi ao dar muito com os meus amigos do curso de fotografia documental, de fotojornalismo. Fazia muito vida com eles, ia ao pub com eles e os professores. Muitas vezes estava o fotógrafo que morreu agora, o Chris Steele Perkins, da Magnum, está aqui. E este ambiente, não é, de viver, estar de repente em Londres a beber uma cerveja com o fotógrafo da Magnum, assim, uma coisa que teve muita importância. Também era professor das minhas amigas, o José Sarmento Matos, que hoje em dia é meu grande amigo. Portanto, fui voltando para a fotografia através da inspiração dos amigos e das convivências com fotógrafos. Portanto, depois fizeste formação em cinema, nem fotografia já tinhas, e visitavas exposições de outros fotógrafos. O que é que ias mais ao cinema? Lias mais ou ias mais ver exposições? Fazia tudo também, exposições de pintura também. Mas estou-me a tentar lembrar, acho que a primeira exposição de fotografia que foi em Londres foi do Dennis Hopper, das fotografias de cena dele. E eu acho que aí foi nesse momento que descobri que existia esse trabalho de fotografia de cena. E acabei por me tornar fotógrafa de cena e um bocadinho a junção dos dois mundos, fotografia e cinema. Sou quase como se fosse a fotojornalista de um filme. Pois. Estou a fazer a minha... E continua a ser também documento, não é? Sem dúvida. E há muitas exposições. Também lembro-me do Victorian Albert Museum, uma exposição do Horst P. Horst. Depois fui a milhares em Londres. E há assim uma que me marcou especialmente, que foi a do Paul Strand. Acho que também no Victorian Albert Museum, em que uma pessoa se aproximava às fotografias, não me engano eram umas dos anos, talvez 50, em Itália, ou assim numa situação de campo, e uma pessoa aproximava-se à fotografia e tinha uns escutadores em que podia ouvir a história. Ele tinha voltado lá umas décadas depois à procura das pessoas e muitas ainda se lembravam de ter sido fotografadas. E pronto, essa exposição marcou-me especialmente, mas são tantas que é difícil explicar. E livros? Houve algum livro que tivesse marcado ou não? Há muitos. São estes todos. Mas selecionei aqui uns. Queres que eu os mostre? Sim, podes mostrar. Então, este já expliquei um bocadinho, é o do meu pai de Vila Real e que fala nas procissões. Podes virar para aqui. Sim. Estas são as minhas tais memórias de infância no mercado de Vila Real. Aqui começa a secção das procissões. Eu voltei a estes sítios 25 anos depois. Portanto, gosto de pensar que há uma ligação, pode haver uma ligação entre as pessoas que o meu pai fotografou e as pessoas que eu fotografei. Portanto, assim, este foi o meu primeiro fotógrafo de referência, o meu pai. Selecionei aqui o livro da Inês Gonçalves, das fotógrafas que mais admiro, portuguesas, e vou ter assim a honra de expor com ela agora no início do ano que vem, 2026, fevereiro de 2026, na Galeria Lumina. E vai ser assim um diálogo de gerações, somos gerações diferentes, e tenho uma admiração enorme. O trabalho dela, das procissões em especial, mas por todo este arquivo maravilhoso. Este é um livro que selecionei, que não é de fotografia, da Annie Ernaux. Se não me engano, é aqui o princípio do livro, que tem umas descrições, umas pequenas descrições de imagens. E pronto, e são fotografias, E não as é? imagens construímos nós. Exatamente. Diria que é assim, destes últimos anos, a escritora que mais me inspirou. O documentário dela, o Super 8 Years, é maravilhoso. É assim uma
fala muito disso, sobre como as pessoas se mantêm vivas nos filmes, mesmo que mudos, não é? Como Super 8, nas fotografias, essa ressuscitação. E Está no YouTube, está o no documentário? YouTube. Eu acho que já vi para aí 120 vezes. É maravilhoso. Isto também é... Vamos ficar aqui horas e horas com estes fotolivros todos. Esse é de quem? Este, por acaso, também é do meu pai, do trabalho do Douro. Tinha também um trabalho de Foscoa muito bonito. E quando morreu o meu pai, éramos 5 irmãos e eu já era fotógrafa aos 15 anos. Fiquei eu assim a guardiã do arquivo fotográfico. É um dos meus projetos para o futuro, é digitalizar tudo. Hei de fazer agora uma exposição em 2027, pelos 20 anos da morte do meu pai. E talvez do tema de Foscoa, que eu fotografou muito nos anos 90, ou de Panóias, que são umas campas romanas em Vila Real. Ou um Há diálogo. mais algum irmão teu na fotografia? Não, foste só tu. Fui só eu, mas fotografam todos bem, mas meu pai tentou com todos, teve 5 filhos, eu fui a 4ª e comigo conseguiu, mas tentou, ofereceu laicas aos meus irmãos mais velhos. Também fizeram todas exposições lá na Chimalce. O meu irmão Pedro fotografa bem, a Sancha fotografa bem. Estes livros já vamos falar. Gosto muito da Sophie Calle, é assim uma grande mestre minha, e eu selecionei este livro porque as fotografias estão escondidas. Aqui o meu mestre da memória, o Blau Fuchs, com quem fiz um curso em Cascais, que é uma maravilha, que está num jardim a falar de fotografia. E perguntaste-me assim pelo percurso académico e quase que é sempre uma construção, não é? Depois, uma coisa que não para. Sim. Depois de Londres fui um ano para estudar fotografia para o Arco e depois disso fui estudar para o Ateliê de Lisboa, onde já estou há 5 anos. E estamos sempre, não é? Cada exposição nos ensina, cada festival, cada feira de livro e de fotografia. Esta também é outra grande mestre que tive a sorte de conhecer em Arles, na fila da casa de banho, numa festa. Foi assim, um dos grandes momentos da minha vida. Não é possível. É maravilhosa, tem uma energia... É hiperativa. É, uma energia sem fim. 1,5 m ou 1,20 m. É pequenina também. Pequenina. E pronto, há tanto a dizer, mas é assim uma grande mestre e que continua, não é? Já tem este trabalho publicado, já tem este arquivo extraordinário, mas continua a fotografar à volta do mundo. Por acaso fui ao México fotografar o Dia dos Mortos e perguntei: Cristina, estás aqui? Sim, estou. É maravilhosa. Este livro também gosto muito, a Tina Barney, The Europeans, também me marcou muito. E talvez seja o fotolivro mais caro que eu tenho. Olha o Martin Parr. Também gosto muito da fotógrafa da Anita Sink. Assim, diria que, pronto, no princípio, quando decidi voltar para a fotografia, que uma palestra dela que me inspirou muito no Barbican Center, em que a certa altura ouvi a frase "How an empty chair is an indirect portrait of someone". Assim, a roupa, os objetos da pessoa são... Como é possível criar um retrato de uma pessoa mesmo que não esteja lá, que já tenha morrido ou que não esteja lá? Tentar captar a alma. E é engraçado estarmos a falar disso porque isto é uma cadeira do Eric Kessels, que é outro artista de quem eu gosto muito, e que se chama Empty Chair, que é outro livro que está para aqui, que ele vai, assim, um arquivo coletivo em que ele só seleciona cadeiras vazias. E gosto muito como ele fala da mudança e do tempo. Por exemplo, há um livro dele que se chama In Every Picture e todas as fotografias têm uma fotografia de um cão.
e as pessoas, as coisas a mudarem à volta. Se fala sobre o tempo, é difícil explicar, mas é assim uma maneira de falar sobre a vida, o tempo, a morte, a passagem, e eu gosto muito da maneira como ele seleciona o arquivo e expõe. Para acabar aqui a secção dos fotolivros, este é capaz de ser um dos meus fotolivros preferidos. Duane Michaels, The House I Once Called Home, em que ele revisita a casa onde cresceu, de família. Há aqui uma frase que me marcou muito, que é I believe we leave echoes of ourselves behind in the very rooms where our lives are first defined. E pronto, isto também sim fala da vida, da morte, do que acontece, de tudo o que vivemos, não é? É extraordinário. Este livro o meu avô irritou-se muito porque comprou no eBay, que foi um presente de Natal 2020, 2021, e quando chega ao livro, que é difícil de encontrar, percebemos que tinha sido roubado de uma biblioteca. E o meu avô disse, nunca mais me vou dar nenhum livro roubado de uma biblioteca. Ficou furioso. Mais vale circular e ser visto do que estar na biblioteca e ninguém consultar e está perdido, não é? Está aqui. E também fazes livros, portanto gostas de fazer livros. Já fizeste quantos livros? Eu tenho muitas maquetes, mas ainda não publiquei. Já participei em muitos catálogos e catálogos de exposição, mas ainda vou dar esse passo agora em 2026. Gostava muito de publicar o meu livro Fotolivros Paganini no Repete, que é sobre o trabalho de memória íntima e coletiva à volta do músico Niccolò Paganini, meu sétimo avô. Mas gostei muito de ter concretizado, ter feito este jogo de memória. Viro para cá a tampa. Que não é um livro, mas é um jogo de memória fotográfico, pensado assim como um jogo de memória inteligente, em que as fotografias têm chiaroscuro e são às vezes escuras. Este foi um texto escrito pela Isa Toledo, que é uma artista que eu admiro muito também, e que escreveu umas regras muito originais para este jogo, que são muito divertidas. Eu fiz este jogo porque às vezes, não é? Eu gosto muito até foi a Ariana Rinaldo, que é uma das minhas mentoras, que me disse que o nosso objetivo devia ser que os projetos continuassem vivos, nossos projetos fotográficos. E então achei, em vez de fazer um fotolivro que estava bonito, estava muito bonito, mas queria que fosse um objeto mais dinâmico, que as pessoas jogassem, unir gerações à volta de uma mesa, brincar com a ideia de memória. É um projeto sobre umas velharias e sobre memória também íntima e coletiva. Isto é o Sr. Moraes, de umas velharias em Vila Real, que ele estava a viver na Suíça nos anos 80 e mandava contentores de objetos, variedíssimos objetos, skis, pais natais, rádios, para Vila Real, e começou a criar um império de objetos, que são as velharias dele. Mas que aquele lugar é mais como se fosse um museu de antiguidades e de vidas. Por exemplo, morre um velho juiz em Vila Real, ele vai e compra o recheio inteiro da casa. Incrível. E eu fotografei lá durante muitos anos e resultou bem este jogo. Também lancei-o há um ano e recebi mensagens também muito gratificantes. As pessoas, famílias, a dizer: olha, acordámos, os meus filhos pediram para jogar o teu jogo, ou avós a jogar com netos. E está à venda na Vida Portuguesa. Foi um jogo que eu fiz também à luz da Vida Portuguesa, em que tive a sorte de poder vender lá o jogo. Depois está à venda no Mate e na livraria Linha de Sombra, na Cinemateca, onde lancei o jogo. Há exatamente um ano. Muito bem.
E, portanto, tu já fizeste vários projetos, não é? Jovem, mas já com muitos projetos. E como é que aparecem esses projetos? Fala de um projeto como, olha, por exemplo, esse não é dos caçadores, é do quê? São as batalhas As napoleónicas. batalhas napoleónicas. Tem. A Batalha do É Vimeiro. o remake, não é? É, Da são. Batalha do Vimeiro. Como é que isso surge? É alguém que te fala disso? Andas à procura? Eu acho que os projetos vêm ter connosco sempre de maneiras diferentes. As ideias crescem de maneiras muito diferentes, não é? Mas eu acho que este aqui, que já entrou um bocadinho na linguagem que eu tinha das procissões, achei interessante. Vi um documentário que se chama Becoming Napoleon, que é sobre um ator que se reformou agora, que é o... Agora está-me a faltar o nome. Conheci-o também na casa de banho, em Waterloo, na Bélgica. Conheço pessoas fantásticas na casa de banho. Faltou-me o nome. É um homem que faz Napoleão há 30 anos. Mas na Bélgica, um belga? Ele é americano, É acho que os americano. franceses não estão muito contentes. Mark Schneider, exatamente. É assim um ator que parece mesmo Napoleão, é engraçado, apesar de ser americano. E vi esse documentário, mas logo esse interesse já vem de eu gostar de história, de gostar desse período histórico. E depois percebi que também estas batalhas aconteceram em Portugal. Tinha ido à Bélgica, a Waterloo, em 2023, mas foi assim um ano um bocadinho parado. E depois recomecei o projeto em Portugal, na Batalha do Vimeiro, onde tirei esta fotografia. Este ano fui a Almeida e sou fotógrafa também, às vezes, da fadista Carminho, e a Carminho foi cantar à batalha. Então foi assim a junção de dois mundos. Também é uma artista extraordinária, que é um privilégio fotografar para ela. E, portanto, foi assim uma junção de dois mundos. De repente eu apareço trajada de civil oitocentista e os músicos da banda assim, mas o que é que se está a passar? Porquê é que a nossa fotógrafa está assim vestida? Mas depende, há muitos... o projeto dos Ermitas é engraçado. Mas já agora, em relação ainda a este projeto, vamos tentar dissecar um pouco mais. Ao nível das decisões, por exemplo, se é cor, se é preto e branco, tipo máquina, pensas nisso? Ou é a máquina que tens à mão? Por exemplo, este é um formato quadrado, é digital? Não, É analógica. é analógico. Penso nisso, claro. Esta é assim a minha máquina dos trabalhos documentais, a Soldado 500 CM. Qual é que foi a máquina à Lua? Foi uma Soldado, outro modelo, não é? Acho que foi aquela com motor, que eles Com fizeram um motor. modelo especial. Nesta semana pensei, devia ter um cão. ELM ou o que é, não me lembro. Pois, também tenho que ir ver. Eu gostava de ter um cão que se chamasse Leica por causa dessa ida à Lua. Sei nisso esta semana. Mas esta câmara ajuda muito um bocadinho a organizar o caos, tanto no trabalho das procissões, do Jesus Blood, como nas velharias morais, como agora neste projeto das batalhas, do Waterloo. E ajuda muito a focar em personagens. Gosto muito deste Waist Level Viewfinder, sinto que capta muito a presença de uma pessoa. Fotografas sem tripé? Sem à tripé. mão? E perguntaste como é que eu decidia, não é? Cores a preto e branco. Fotografo mais a cores, mas costumo levar uns rolos a preto e branco para ter outro tipo de textura e para ver. Mas gosto mais de fotografar a cores. E digital. Por acaso comprei uma médio formato digital há 1 ano e meio, que já levei para esta batalha, mas acabo preferi sempre as analógicas. Porquê? Porque é mais lento? É o quê? Ou é a reação de quem estás a fotografar? Eu acho que também, engraçado, estes soldados gostam muito, porque como eles tentam também recriar uma cena do passado, valorizam muito, argentique, não é? Prata, rolos, prata, sais de prata. Ficam muito entusiasmados por eu estar também com uma máquina do passado. Eu acho que sim, que se os rolos não custassem dinheiro, que eu iria fotografar ilimitadamente, porque me concentro muito mais, tiro estas fotografias com mais intenção,
gosto mais da máquina em si. O digital muitas vezes é, não sei, ou para estudar uma situação, mas assim o trabalho que mais gosto é um trabalho analógico. Ok. Depois, portanto, é em negativo de cor que fotografas, não é? É. Ok. E quando estás a começar o trabalho, depois como é que fazes a seleção? Ainda não estás a ver, não conceptualizas o trabalho no início, não tens uma ideia completa do trabalho. É enquanto vais fazendo que as coisas vão surgindo, não? Ou pensas logo, vou fazer aqui uns retratos, ali uns planos gerais, como a tua experiência, o estudo de cinema, não é? Leva-te a fazer esse planeamento ou não? Também é difícil responder, mas eu acho que penso muito assim, no espírito do trabalho. Estou a pesquisar há muitos anos estes temas deste período histórico. Gosto muito daquele livro do Chateaubriand, Memoirs from Beyond the Tomb. Parece que eu estou sempre a estudar os temas e os projetos e a ver arquivo. Olho muito para as gravuras deste período, não é? Porque isto são batalhas que por 20 ou 30 anos não foram fotografadas. A primeira guerra a ser fotografada foi a da Crimeia. E interessa-me muito os registros, as gravuras que apanham vários tempos um bocadinho como aquelas gravuras do terremoto. Parece que está tudo a acontecer simultaneamente. É quase como se fosse um filme. E interessa-me, no fundo, criar um arquivo que não existe, de batalhas que não foram fotografadas, mas depois o resultado dos rolos, sim, é um mistério. Ainda hoje fui entregar rolos ali ao Sr. António, de preto e branco, e é sempre uma surpresa, não sei o que é que vai aparecer. É muito interessante, o analógico Mas tens a muito... memória do que lá está ou não? Mas tenho esperança, mas às vezes sou surpreendida. Há muitos erros que acontecem com o analógico, tem assim, que às vezes jogam bem com este... Às vezes tem uns espíritos verdes, que também é um erro do analógico que aparece nas fotografias. E neste projeto tenho gostado muito de pensar no negativo, nos erros do negativo neste projeto. Também é um projeto que vou expor agora em janeiro, na Moraes Leitão, ser em formato digital. E vou também estar a pensar nestes temas da materialidade do negativo e do erro do negativo. Porque o filme, a prata, tem muito menos qualidade que o digital, não é? Portanto, acaba por dar uma imagem com menos qualidade, mais imaginada, mais gestaltista às vezes, não é? Porque como no blow-up, começas a aumentar muito o fotograma, percebes que, por exemplo, não há pestanas, não é? Mas eu acho que Enquanto é que o ótimo sempre a digital negativo. vês isso tudo, não é? Se calhar não estudo tantas digitais. Aqui, como faço tantos testes de imagem, eu acho sempre a resolução muito melhor. Tem sempre outra textura. Eu gosto muito também de imprimir assim 80 por 80, 1 metro por 1 metro. E acabo por gostar sempre mais destas. E fazes um projeto cada vez ou tens vários ao mesmo tempo? Eu tenho vários ao mesmo tempo, sim. É a geração multitask, não é? Tenho. Eu acho que estou sempre a trabalhar, estou sempre a pensar, a estudar os temas, e depois há coisas que vêm até nós, não é? Por exemplo, no outro dia ligou-me um senhor que foi curado pelo Dr. Sousa Martins Ainda? exatamente, uma leucemia. Portanto, parece que tudo é trabalho, estou sempre a completar peças para completar os E em trabalhos. que projeto é que esse senhor se enquadra? É no projeto do Dr. Sousa Martins, Tens o projeto Grande todo. Homem do Seu Tempo e Além, que foi baseado num pequeno livro, que é um discurso que disse o marido da minha bisavó, que era o Fernando Emílio da Silva, que tem assim um livro muito engraçado que descreve as memórias que ele tem de Sousa Martins de criança. Portanto, ele morreu em 1897, isto deve ser 1880, e
E as memórias dele de infância são assim, deste médico, deste vizinho, era vizinho dele, engraçado. E ele diz que ainda se lembra de Sousa Martins, que queria ir de balão de ar a Paris. São assim memórias de infância. E ele depois faz uma homenagem a Sousa Martins. E a minha homenagem, o meu pequeno projeto, é também baseado nesse discurso. E tenho ido à procura de fazer-lhe também um tributo no dia dos anos e da morte. Costumo dedicar esses 2 dias ao Sousa Martins, a esse trabalho. Já fui à Alhandra, ao túmulo dele, já fui aqui aos Mártires da Pátria. E vais lá e fotografas as pessoas e o que está a acontecer. É, mas está a ser um projeto difícil porque é muito sobre o oculto. E as pessoas desse... O os oculto adeptos, em que sentido? É muito sobre o espírito, espiritismo também. A mim interessa um bocadinho todo, não é? Não é só a vertente de espiritismo dele, mas como é que ele está na memória coletiva, como é que as pessoas, quando fazem aqueles ex-votos, entregam a sua fotografia como tributo a ele, a repetição da imagem dele. Ainda as novas gerações ainda fazem isso? Ou é pessoas mais idosas? Não sei dizer, mas sei que o Facebook veio um bocadinho dar vida outra vez a esse culto do Sousa Martins, mas não sei, a faixa etária. Mas quando vais lá e fotografas, vês as pessoas Pois, lá, não? eu acho que são mais velhos, sim, É não? mais pessoas mais idosas, dos ex-votos. É, Hoje os ex-votos interessante. da nova geração devem ser digitais, são os likes. São, e há uns grupos, esses grupos de Facebook são maravilhosos, porque todas as noites fazem umas montagens amadoras, mas tão marcantes, para juntar essas imagens e... Incrível. É, interessa-me sempre, pronto, esse poder da fotografia, de tudo o que carrega. Portanto, tens mesmo vários arquivos sempre em aberto e vais sempre atualizando, de algum modo, não? É, Esse conceito. tenho. E as procissões também é assim? Vais buscar as do teu pai, são as originais, é a base, não é? E vais construindo sobre elas. Por acaso, sim, é verdade, eu sempre conheci estas fotografias deste livro, mas ainda há muito trabalho de procissões do meu pai que eu ainda não vi, que estão no arquivo em Vila Real. Portanto, quase que primeiro criei o meu próprio arquivo e depois hei de criar esse diálogo. Mas, por acaso, esse projeto é interessante, porque tive que o interromper com a pandemia. Comecei a fotografar procissões em 2019 e tive que parar em 2020. E depois recomecei. Nesses 2 anos fui um bocadinho pensando como é que será que as procissões vão sobreviver, como é que será que as pessoas foram mantendo este culto. E depois voltei a fotografar para ver assim o êxtase do reencontro das pessoas, poderem estar juntas fisicamente. E foi muito interessante, vi que preservaram muito esse culto, e especialmente ali na Senhora da Praia, as pessoas tinham, pronto, manter vivo esse culto, e depois as fotografias acho que tiveram muita força por isso, porque foi esse reencontro e o poderem estar juntas para participar em procissões. Voltar à vida também, não é? Verdade. E não tens nenhum arquivo aberto em relação à música, ao Paganini, o teu avô, não é? Verdade. Aí não tens nenhum arquivo aberto, ou tens? Tenho vários. Tenho também... O meu pai fotografou muito a presença do Nicola Paganini na nossa família, as paredes de tributo ao Niccolo em cada casa, e portanto nesse projeto já consegui mesmo criar esse diálogo entre o trabalho do meu pai e o meu. E eu já fui também à Itália, assim, fazer umas peregrinações ao Paganini, às ruas com o nome dele, à campa dele, fotografar pessoas que estão muito em contacto com o espírito dele, porque tocam a música dele e o estudam. E estou a fazer uma residência aqui no Museu de História Natural e de Ciência, e é uma exposição que hei de concretizar para o ano. Vou fazer um museu dentro do museu, e se um museu afetivo vai ser... Gostava de convidar também. Sobre o Paganini? Sobre o Paganini. Espectadores do podcast que gostem estão convidados para ir à exposição da Ana
no Museu de História Natural, não é? Estão, sim, senhora. Ok. E estavas-me a perguntar, não é? Como é que os projetos começam e se desenvolvem. Eu acho de tantas maneiras diferentes relacionada a esse projeto do Nicola Paganini. Comecei a investigar, tentar, não é? Descobrir tudo o que conseguia e recuperar essa memória da minha família Paganini cá em Portugal. E mandei uma mensagem para o jornal da Alpiarça, no Facebook. Gostava de perguntar o que é que sabe da família Paganini e da Alpiarça. Recebo uma resposta muito engraçada, que foi: boa noite, excelentíssima senhora Ana Paganini, lamento informar que os Paganini estão todos mortos. Essa família já não existe. Mas o melhor do mundo para si. E eu respondi: olha, gostava de lhe dar a boa nova que não estão todos mortos. Sim. Portanto, estou a contar esta história para mostrar que os projetos estão sempre em desenvolvimento, não é? Há sempre pessoas que vêm, que entram em contacto comigo ou que me respondem a uma mensagem. Portanto, parece que os projetos nunca param, há sempre algum desenvolvimento ou que consiga recuperar alguma chave do passado ou criar também novas memórias com essas viagens à Itália. São arquivos que estão sempre em construção. E tens sempre essa atenção a acontecimentos que envolvem várias pessoas, não é? Ou festas, ou simulações de guerras, ou tem a ver com acontecimentos, não é? Tem. Eu acho que também eu própria sou uma entusiasta e eu gosto muito de ver assim, os entusiastas reunidos, porque o resultado Por é exemplo, há bocado extraordinário. mostraste o livro da Sofical. A Sofical é mais individual, vai atrás de um indivíduo, ou vai com um indivíduo, não é? É mais, não é tão grupal como tu. Tu interessa-te mais as ações do grupo. Eu acho que me interesso por Não? tudo, porque depois também gosto, por exemplo, numa procissão de ir atrás do Cristo, ou de fotografar o anjinho, que na procissão de 2019, um rapaz que era um anjo, em 2023 é um soldado. Acho que também me interessa essas histórias dentro das histórias. História íntima, não é? Com a história coletiva. Mas gosto muito da Sofical, é assim mesmo uma das minhas mestres espirituais até. Sim, também fez, digamos que cinema, enfim, filmes, reportagens, enfim, é inclassificável, é difícil de classificar. É uma... Gosta de viver e de fazer arte permanentemente, não é? Extraordinário. Eu fiz-lhe uma pequena placa agora na exposição em Arles. Há 2 anos atrás fiz-lhe uma placa inspirada no trabalho dela que dizia We were once alive. E dei-lhe, assim como um memento mori, não é? Como uma fotografia também é um memento mori. E ela gostou tanto que disse isto podia ir para a exposição. E pronto, é mesmo assim uma pessoa muito importante para mim. Eu gosto muito daquele projeto em que ela disse que a coisa que mais temia na vida era que quando ela morresse, que o arquivo, o museu dela, fosse espalhado e as peças vendidas individualmente. E então o que é que ela faz? Faz a reencenação desse momento e contrata um Cabral Moncada lá de França e faz essa simulação depois desse momento. É tudo muito teatral, muito engraçado, enquanto estão os avaliadores em casa dela. Depois leva essas peças todas para o Museu Picasso e o resultado dessa exposição, há 2 catálogos. Um é tipo Cabral Moncada, um catálogo com o preço e que depois que temos ligação com os números. Um segundo catálogo que tem a história dos objetos, a história dela com o objeto. E ela é extraordinária. É incrível. Um trabalho muito singular. Fala muito da ausência da presença, eu acho que é isso Sim. que mais me inspirou nela. Sim, muito trabalho é para ter quase o vazio, mas cheio de pensamento e cheio de acontecimentos, não é? Cheio de mistério também, não é? Sim. E como é que vês a situação da fotografia onde circulas aí pelo mundo, não é? Mais pela Europa, onde há mais acontecimentos da fotografia, ou é mais fácil chegarmos, não é?
Como é que vês o ambiente da fotografia por essa Europa e cá em Portugal? Eu vejo, gosto muito do festival, dos reencontros de Arles, gosto muito do festival Cartoon on the Move, gosto muito dos encontros da imagem. Eu sempre que estou numa situação dessas, acho que é muito estimulante para todos, não é? Estamos com like-minded people, de repente só se fala de fotografia e em Arles especialmente é muito engraçado. Tenho agora uma imagem que já guardo com mais valor, que é de estar a andar por uma rua muito charmosa por lá e de repente ver o Martin Parr a subir com o andarilho e dizer "Hello, sir", e "I've got a gift for you, oh, that's very kind". Pronto, são assim momentos que uma pessoa vai guardar para sempre. Mas é uma coisa que gostava de dizer desde o início daqui da nossa entrevista, que tenho muito a agradecer aos meus colegas cá de Portugal, que sinto que estou a ser muito bem recebida. Não sei, há tantos que agora posso ser alguns, mas o Rui Prata, a Elisa Ferreira, a Pauliana Lente Pimentel. Sinto muito amparada neste, o Gonçalo Fonseca, a Teresa Freitas, há tantos também. Posso estar aqui muito tempo. Mas gosto muito de fazer parte, às vezes, desses convívios de fotógrafos. O coletivo CC11 também já me convidou muitas vezes para participar. Até foi numa dessas palestras que conheci a Inês Gonçalves, fotógrafa que tanto admiro e com quem vou colaborar agora. Portanto, eu tenho uma visão muito otimista, mas de minha experiência de carinho, de as pessoas me convidarem a coisas, de serem muito abertas, também gostarem do meu trabalho. E sinto que é um mundo muito dinâmico e tenho muita sorte de pertencer a esse Há um grupo. pouco a ideia, e as pessoas costumam se queixar, que em Portugal é difícil, não é? E vemos nas televisões, é tudo difícil em todas as áreas. Achas que é mais difícil aqui do que em Inglaterra, ou Espanha, ou França, por onde circulas, ou é igual? Ou lá ainda é mais difícil? São perguntas difíceis. Eu não acabei por só estudar em Londres, não estive lá, não trabalhei lá full time. Sinto que, pelo menos na altura, dizia-se que Londres era a cidade com o maior fotógrafo por metro quadrado, que eram 1000 cães a um osso. Portanto, nesse sentido, acho que tem alguma vantagem ter vindo para cá, mas é difícil responder cá. Acho que temos, não é? Não se recebe tão bem como em trabalhos internacionais, mas que também há outras vantagens. Mas gosto muito de viver cá, de fazer parte desta comunidade cá. E depois, quando vou aos festivais no estrangeiro, também me senti parte dessa comunidade e de falar muito com os meus amigos fotógrafos de Londres. Mas eles querem todos vir para cá. É? Porquê? Por causa do clima, Acho que das sim, vibes, da luz a luz. de Lisboa. Eu lembro quando comecei a ver as fotografias dos ingleses, Martin Parr e outros, nos anos 80, aquelas flashadas, não é? Começam com aquelas cores. Nós cá não usávamos aquilo e eu achava, bem, eles usam o flash porque lá está sempre escuro e não há sol, precisam do flash para ter cores vibrantes. Nós cá já temos tanto sol e tanta cor vibrante, não é? Mas eles foram realmente essa geração do Martin Parr e outros foram muito importantes, por exemplo, na cor, na utilização da cor, na fotografia dita artística ou de autor, não é? Sim, mudaram a fotografia. Diz? Mudaram a fotografia. Sim. E que movimentos, sentes algum movimento novo na fotografia? Não, o que é que sentes em relação ao que, por exemplo, ao que fazia o teu pai, ou os conceitos da fotografia desse tempo? Achas que é muito diferente? Não? Não sei bem responder. Acho que também com o Instagram vemos muito mais coisas, mas a mim continua-me a interessar essa mesma ideia, não sei se antiga, mas talvez assim de fotógrafo, não é? De que estamos a criar um arquivo. Portanto, nesse sentido, estou muito alinhada também com esses fotógrafos da velha guarda que, no fim da vida, que o que deixamos é o arquivo Sim. físico. E também tenho estado muito a pensar
há um poema do Pedro Mexia, agora, um livro que ele reeditou há 2 anos, fantástico, que se fala da materialidade da fotografia. Ele diz: que procuras tu num túmulo vazio da fotografia? E quase que a materialidade que deixamos, não é? Quando morrermos, tornamos cinza, e quando a cinza se desfizer, que a única coisa que vai restar nossa é a nossa fotografia no negativo. Portanto, para mim a fotografia tem essa função muito espiritual, de preservação da memória íntima e coletiva. Sabemos isso, não é? Quando uma pessoa morre, que a fotografia ganha ainda mais valor. Portanto, estou sempre à volta do arquivo, também digital, dos últimos 25 anos. E me interessa muito conseguir recuperar. Quase que a fotografia é uma memória nossa, não é? Deixamos a nossa memória na fotografia. Sim. E... É quase como, pode funcionar depois como um tótem, não é? Sim. Um centro de observação e de convívio, não é? E nos momentos, hoje, não há, antigamente, lembro-me no álbum de família da minha família, fotografavam-se os mortos, até um bebê que morreu pai, com 1 semana, tenho a fotografia desse bebê, que não sei se era meu avô ou bisavô, havia essa ideia de fotografar os mortos, porque não havia mais nenhuma fotografia, mesmo morto, então fotografou-se para preservar essa memória. É muito interessante. Também já encontrei umas no arquivo de família. Isso lembra-me um dos meus filmes preferidos, que é o About Time, do John Berger, que é assim outro mestre espiritual meu, e em que ele fala disso, da urgência de retratar. Ele fala da morte do pai dele e de como, quando o pai dele acabou de morrer, que a cara dele ainda é um retrato da vida, não é? Que ele olha para a cara do pai dele mesmo sem vida e que ainda lembra a vida. E ele fala da urgência de preservar, de desenhar ou de fotografar essa cara. Um bocadinho como os death casts, não é? De antigamente. Os? Death casts, os moldes. Os moldes, sim. Está bem. E, portanto, estás entusiasmada, feliz com a fotografia, não te vês a fazer mais nada? Ou vês como complemento ou não? Eu acho que gostava de realizar alguns documentários, gostava de filmar mais, mas sempre muito enamorada da fotografia. Há uma fotógrafa inglesa que sempre admirei muito, que hoje em dia é muito minha amiga, que se chama Laura Panak, em que ela diz que a fotografia é uma paixão que nunca desapareceu, nunca desvaneceu. Sim. Eu acho que sim, que continuamos sempre tão apaixonados pela fotografia e tão motivados. Às vezes há coisas chatas, clientes que demoram a pagar, etc. Mas nunca perco assim o foco do que eu gostava de fazer, do que eu gostava de deixar. E acabo por ter muitas aventuras fotográficas, como a história dos ermitas, mesmo as procissões. Eu acho que se não fosse fotógrafa que não me metia nessas aventuras, nem nestas batalhas napoleónicas. Quase que a fotografia também me ajuda a viver muitas coisas diferentes e a conhecer muitas situações e muitas pessoas. E acabo por conseguir chegar ao outro, tanto no ato de fotografar como depois em mostrar o que vi, o que senti. Isso também costuma falar às pessoas. Não é? Achas que há um atributo especial para, no teu caso, como fotógrafa, qual é a característica de personalidade mais importante? Há uma, não? De personalidade para conseguir fotografar? Para fazer o teu trabalho. Se não tivesses isso, não te dedicavas a isto. Há essa ideia quase do bibliotecário, não é? Do documento, do arquivo, mas fora isso, porque tens o entusiasmo quando falas disto, é um entusiasmo muito grande e isso é um atributo, uma característica da tua personalidade. Acho que talvez a curiosidade. Sim, estava a pensar nisso. Tenho também curiosidade. As procissões é um bom exemplo. Eu sempre soube que aconteciam, eu cresci nessa zona, mas quis também ter essa experiência. Liguei aos padres e às pessoas que eu conhecia, que sabia que iam às procissões, e sempre numa de tentar saber mais, de me envolver mais e mais.
E, portanto, acho que sim, a curiosidade leva-me às vezes a sítios. A história dos ermitas que vou contar agora no TEDx Lisboa também foi assim uma história complexa. Foi cá em Portugal? Foi. Conheci em 2019. Ai não, conheci em 2016, quase há 10 anos. Então, em 2016 conheci a Maria Feliz, estava em Vila Real com as minhas amigas fotógrafas do curso de fotografia documental e vejo uma senhora muito bonita, peço-lhe para tirar uma fotografia e ela vira-me as costas. Eu depois pergunto se podia comprar uns produtos e depois começámos a falar um bocadinho e lá me deixou tirar-lhe uma fotografia. E quase 10 anos depois, só estou quase a finalizar este trabalho, agora 10 anos depois, pronto, foi uma história que teve muitos acontecimentos. Acabei a viver uns tempos com os ermitas, com a Maria e com o Feliz, que era o marido ermita, filósofo, enquanto ela era alquimista e isso em que, onde? Em que cidade? Isto foi, eles iam todas as semanas a Vila Real, ao centro de Vila Real, mas viviam em Torgueda e também em Vila Real. E pronto, foram assim as pessoas mais marcantes da minha história. Foi num momento em que eu tinha acabado de sair do curso e o que eu mais queria era ser uma fotógrafa a série documental. Então meti-me nesta aventura dos ermitas, que teve muitas peripécias e no qual aprendi muito, também um bocadinho talvez os meus limites enquanto fotógrafa. Limites físicos ou em relação à fotografia, o que se pode mostrar? Eu acho que foi mais isso, uma pessoa costuma ter sensibilidade para isso, não é? Ou autorização ou não das pessoas. Acho que limites de deixar que esta história entrasse mesmo para a minha vida, entrasse com tanta intensidade e não saber separar o que é trabalho, o que é vida. Mas quando se é fotógrafo, eu acho que é tudo a mesma coisa. A pessoa torna-se amigo das pessoas. Também acho muito importante, enquanto fotógrafo, não abandonarmos as pessoas que fotografamos. Pelo menos tente, de X em X tempo, ligar ao Sr. Moraes das Velharias. Manter o contacto também, porque nos preocupamos com as pessoas, as conhecemos, deixaram-nos entrar por casa deles adentro e deram-nos essa intimidade, essa confiança. Eu acho importante mantermos sempre o contacto. E em relação à fotografia profissional, que é outra vertente, não é, económica, onde ganhas dinheiro, não é, para viver, para te sustentar, fotografas o quê? Objetos, qualquer coisa, escolhes, não? Eu faço fotografia de cena para cinema. Faço também fotografo eventos culturais. Sou fotojornalista também. São assim várias, já fiz tanta coisa. Uma vez uma amiga perguntou-me: estou aqui, amiga, então, mas fotografas móveis? Assim, posso fotografar móveis. E esse projeto acabou, esse trabalho acabou por me levar ao projeto do Palácio Vanzeler, em que fotografei a família que estava lá há 300 anos a despedirem-se da casa e agora as várias vidas da casa depois. Foi comprado por talvez um grupo hoteleiro, depois as festas dos nómadas digitais, assim, as várias vidas que uma casa pode ter. Lá está, depois dos móveis, voltaste a fotografar os acontecimentos, os grupos. Exato, e depois há coisas também engraçadas, porque isto quase que é um trabalho de investigação. Inspirada na Sofical, tinha tido fotografar os móveis, exatamente, e percebi que a casa estava a esvaziar a casa e era difícil, porque era a casa deles e dos avós e dos trisavós. E mandei uma mensagem a uma amiga minha que se chama Luísa Vanzeler e disse: olha, por acaso não és daquela casa? E ela respondeu-me: que engraçado, mandares mensagem agora porque vamos entregar a chave esta semana. Então eu fui com ela e com a família assim íntima despedir-nos da casa e deixaram-me estar presente nesse momento. E são coisas muito especiais, não é? De uma pessoa nos permitir entrar assim, ser quase uma espectadora deste momento difícil, de desprendimento, mas agora gostam muito dessas fotografias que eu tirei porque também conseguem captar esse momento e guardar
E agora estava aqui a pensar, esses momentos todos que tens, que adoras vivê-los, não é? E fotografá-los e fazê-los. Depois gost- gostas mais, pronto, ficam arquivados, não é? Gostas de os manter no arquivo, gostas de os expor, de fazer um livro, fazer um filme. O que é que te entusiasma mais fazer depois com isso? É tudo, publicar no Instagram, estou a brincar, não, estou mesmo a brincar. Eu gostava, sinto um bocadinho de frustração de eu não ter feito mais fotolivros. Tenho muitas ideias, muitas maquetes, mas eu acho que é um bocadinho A disso tudo. maquete já é, de algum modo, outro arquivo, não é? O arquivo das É. maquetes. Exato, mas depende da situação. Gosto muito de imprimir, gosto muito de fazer testes de impressão, de ir buscar um negativo, tratá-lo. Imprimes tu, ainda tens laboratório? Não. Não, felizmente não. Acho que Depois fazes mais a cores, não é? acho que tenho que esperar por um momento em que esteja mais serena na vida. Agora quero fazer muita coisa, mas faço isso tudo que disseste. Imprimo, ponho em livros, exponho, muita coisa. Já agora, há bocado falaste do Instagram, site. que é as redes sociais, não é? São da vossa geração, não é? Nasceram na vossa geração. Achas que, de algum modo, estão a condicionar o tipo de enquadramento e o tipo de imagens que é feito nas sociedades? No outro dia alguém estava a discutir isso. Acho que sim, a atenção que se tem para uma fotografia que pode ter demorado 10 anos, não é? Sido pensada e concretizada, está ao lado de uma tosta de abacate no fervido em baixo. Mas pronto, se isso mudou, acho que sim, acho que mudou muito a maneira como a fotografia foi vivida. Eu tento, aproveitar a parte boa, em que é uma maneira de dar fácil de mostrar o nosso trabalho, das pessoas se manterem atualizadas sobre o que fazemos, mas tem muitas partes más, não é? A fotografia merece muito mais do que aquilo quase que é só, é um preview do que, mas depois a fotografia impressa, ou mesmo a comunicação num livro, diz muito isso, não é? Que o livro é uma comunicação com o futuro ou com o passado, essa é uma comunicação especial. Se faz-me lembrar, não é bem um fotolivro, é mais ou menos, é um livro com texto, com algumas fotografias. É uma história engraçada que por acaso nunca contei. Portanto, fico feliz que fique aqui no teu arquivo. Estava em Londres e na altura queria estudar História da Arte depois do curso de Cinema e fui ao Courtauld Institute, uma faculdade que é só de História da Arte, que é dentro da Somerset House, onde é o London Photo, a feira, e no fim isto era uma palestra com o chefe de História da Arte na Universidade de Harvard, que era o Alexander Nemerov, e eu sabia que ele era sobrinho da Diane Arbus. Então, no fim da palestra, que era sobre, se não me engano, o pintor Singer Sargent, retratista de quem gosto muito, e no fim vou ter com ele e pergunto-lhe: "Oh, sir, nice to meet you. May I ask you if you remember your aunt, Diane Arbus?" Portanto, eu pergunto-lhe se ele conhecia a tia, ele disse: "Não a conheci, mas escrevi um livro com diálogos com ela, que se chama Silent Dialogues." E essa comunicação é extraordinária. Então, baseada nas cartas da Diane Arbus e do irmão, acho que não se davam nada bem, ele faz um livro a partir daí desses Silent Dialogues, em que tenta um bocado desmistificar ou entender o trabalho fotográfico da tia e quase criar novas memórias a partir das que não existiam. Portanto, foi um momento marcante para mim, perceber que podia haver essa comunicação e talvez de certa forma me tenha inspirado para a minha última exposição, que inaugurei dia 4 de dezembro, na Casa de Mateus em Vila Real. Foi uma ode à memória do meu morgado Mateus, que era o meu avô Fernando, em que usei fotografia, vídeo, objetos, painéis de luz, assim, um género de uns hologramas também. E é também assim uma conversas do além,
E foi muito interessante usar a fotografia como a base da homenagem, mas usar também vídeo, que também tem essa parte da voz. E talvez tenha origem nessa conversa, pequena conversa com o sobrinho da Diane Arbus. Portanto, há uma extrapolação de uma realidade e constróis, tal como ele construiu, um universo a partir de uma realidade, não é? Ou das fotografias de objetos, ou isto criar ou repor uma memória, não é? Exatamente, quase como o amor estivesse intacto, não é? Sim. É assim uma experiência intimista. De algum modo é também novamente o eterno retorno, não é? Que andamos sempre nisto, na tese antissíntese e por aí fora. É verdade. Acabaste de me fazer pensar numa coisa. Também me lembrei, em agir esse do arquivo, não é? Perguntaste-me há pouco o que é que eu fazia com as imagens. Às vezes só uns anos depois é que as vou buscar, mas os retratos intimistas que fiz do meu avô, inspirados pela fotógrafa inglesa Sean Davy, comecei a fotografá-lo com essa intimidade familiar que ela também usa. Comecei em 2018. Só agora é que expus esse trabalho, que foi mesmo o tom da exposição, foi essa intimidade, essa comunicação, essa presença que as fotografias conseguem Mas transmitir. tens presente todas as imagens que tens no arquivo, ou não? Todas acho que não. Sim, todas não, mas os projetos e muita coisa, tens essa memória, não é? Tenho, e agora vai ser interessante, mas também muitas vezes temos boas surpresas, não é? Pois, também. Estamos à procura de uma coisa e aparece outra. Sem dúvida. Mas agora estou muito entusiasmada de ir ao arquivo procurar os negativos dos forcados e também das procissões, umas menos conhecidas, para fazer esse diálogo com a Inês Gonçalves, na Galeria Lumina. Vai ser muito Vai interessante. ser em que mês? Fevereiro. Fevereiro, ok. Vai ser muito interessante revisitar esse arquivo e pronto, é uma honra estar assim em diálogo com essa grande fotógrafa e estou entusiasmada porque acho que vão ganhar outra força as imagens. Está bem. Mais alguma coisa que queiras dizer para o futuro? Ao futuro, não desistam. É um caminho complicado, mas eu acho que é tão gratificante e é isso. Acho que também já te disse aqui na entrevista, mas sinto muito grata do apoio assim, cá dos meus colegas. Faros. Eu acho que tenho tido muitas boas surpresas, portanto, quem estiver a ouvir isto e que esteja a começar este caminho também certamente irá ter essas surpresas e força. E que dificilmente se consegue parar ou desistir. Está sempre a voltar. Sem dúvida. Há outras dificuldades, mas eu acho que é um caminho muito bonito e a mim dá-me alguma paz, não é? Sentir que fica o arquivo e que é um bocadinho o meu ativismo contra a perda de memória, mesmo fotografar as tradições e as pessoas. Eu espero que fique um documento interessante para o futuro. Ok, muito bem. Obrigado, Ana Paganini, por esta conversa e até à próxima. Até fevereiro. Até fevereiro. Na Lumina Obrigada, Gallery. Agostinho. Muito generoso.